Olá, muito bom dia. Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 3, que assim registra: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O Senhor Jesus, Ele se revelando e também revelando as coisas com respeito aos últimos acontecimentos daquilo que ocorrem e ainda hão de ocorrer na humanidade, falando a respeito da profecia, das Sagradas Escrituras e da sua palavra, e sobre a maneira pela qual você deve agir, fazer, realizar com respeito a ela, ele assim orienta e diz: abençoados, felizes ou bem-aventurados são aqueles quais? Primeiro, que leem. Você tem lido? Você tem estudado, examinado a palavra do Senhor? Então, aqueles que leem. Mas também quem? Aqueles que ouvem. Você tem dado, esse dar ouvido não é somente e tão simplesmente ouvir como nos nossos dias atuais. Seria você quando está indo ao seu trabalho, pega o trem, metrô, ônibus ou no seu próprio carro. Você coloca a Bíblia ali em áudio e fica ouvindo. Não é tão simplesmente ouvir. Mas este ouvir implica numa resposta ativa sua com respeito àquilo que você lê e àquilo que você ouve. E vai dizer, os que ouvem as palavras da profecia, mas também bem-aventurados aqueles que o quê? Que guardam as coisas, os ensinamentos, as revelações, as ordenanças, os mandamentos aqui prescritos. Por isso que é importante que você atente para estas palavras do Senhor Jesus. Porque este mundo, no dito popular, ele está indo de mal a pior e vai piorar, tá? Não fique pensando que nessa questão de período eleitoral, de campanha política e aquilo que os partidos, em seus projetos, que por meio dos seus candidatos, anunciam e prometem, quer seja por meio dos governadores, dos candidatos a presidente, ou do deputado estadual, federal ou de senadores, não caia nessa ladainha não. Porque sabemos que pela palavra do Senhor, as coisas que estão acontecendo e as que ainda irão acontecer, levarão as coisas ao determinado propósito estabelecido e decretado por Deus. E por causa disso, elas deverão piorar. Isso não significa que você não deverá deixar de fazer aquilo que você deve fazer. Produzir boas obras, praticar boas obras para a glória de Deus. Pelo contrário, não é você acomodar, não, vai piorar mesmo, então deixa para lá. Não! Você deve ser uma testemunha autêntica, fiel e íntegra do Senhor e da sua palavra, para que você seja bem-aventurado, para que você seja abençoado ao ler, ao examinar, ao estudar, ao guardar, ao praticar, ao viver, ao testemunhar a palavra do Senhor. Ou seja, por quê? Porque o tempo está próximo. Qual tempo? O tempo da vinda de Cristo Jesus, da volta dele, do estabelecimento visível do seu reino, desse reino que hoje nele ele reina espiritualmente falando sobre tudo e todos, mas também como um todo-poderoso, glorioso, majestoso, que está sentado sobre o alto e sublime trono, todos e tudo que há em cima dos céus, embaixo na terra,
Disse o Senhor Jesus: toda autoridade me foi dada. Logo, é importante que você atente para isso. E a pergunta que eu faço é: ao ler, ao examinar, ao estudar, ao guardar, ao ouvir a palavra do Senhor, você tem sido abençoado por Ele? Pai, obrigado pela Tua palavra e pelo ensinamento que o Senhor nos dá por meio da mesma, segundo aquilo que Jesus Cristo revelou ao Teu servo apóstolo João, e Ele deixou registrado para nós. Leva-nos, ó Pai, a ler, a examinar, a estudar, a ouvir, a guardar, a praticar, a testemunhar a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Que assim você viva, você haja e você pratique e testemunhe a palavra do Senhor hoje e sempre. Amém.